Olha o tamanho da polêmica que acabou de explodir. Depois do encontro de Flávio Bolsonaro com Donald Trump nos Estados Unidos, o governo americano decidiu classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. E muita gente já está se perguntando: será que Flávio Bolsonaro já começou a entregar o Brasil aos Estados Unidos? Porque uma coisa é combater o crime organizado, outra completamente diferente é abrir espaço para a influência americana dentro de decisões que pertencem ao Brasil. E o mais grave, o governo Lula teria sido pego de surpresa. Essa história está só começando. Os Estados Unidos anunciaram que vão declarar, sim, o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, e aqui a gente analisa as implicações. Esse anúncio acontece poucas horas, dá para dizer assim, depois do encontro de Flávio Bolsonaro com Trump, em que Flávio Bolsonaro disse ter pedido que Trump tomasse essa decisão numa coletiva para jornalistas quando saiu do encontro com Donald Trump. 20 dias atrás, Lula esteve nos Estados Unidos, eu dei uma informação errada e por isso peço desculpa. O presidente Lula também conversou com Trump, foi recebido numa visita de Estado. Ao sair, também falou com jornalistas e disse que não tinha tratado com Trump do tema. E aí o presidente Lula diz o seguinte: ele afirmou que não houve discussão sobre classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas durante o encontro, mas segundo o presidente brasileiro, o governo brasileiro está levando muito a sério o combate ao crime organizado e entregou aos Estados Unidos propostas formais de cooperação na área de segurança. De qualquer maneira, quero discutir agora essa decisão que acaba de chegar, em que os Estados Unidos declaram PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Esse era um pedido que a família Bolsonaro vinha fazendo à Casa Branca e esse pedido foi simplesmente agora confirmado pelo Marco Rubio, secretário de Estado. Isso já estava no radar quando os Estados Unidos disseram que tinham esse interesse. Rapidamente, integrantes do bolsonarismo começaram a dizer: é isso mesmo, faça isso, faça isso, faça isso. E agora, camarote está feito. E isso vem logo depois da viagem do Flávio Bolsonaro, que se encontra com Trump, depois se encontra com Marco Rubio, com o Vance, também o vice-presidente americano, e nessa viagem o Flávio Bolsonaro reforçou, inclusive ele fala na entrevista coletiva, logo quando sai da Casa Branca, reforçou o pedido para a classificação das facções brasileiras, PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas. E é um tema que, primeiro, vai ter reflexo político aqui, porque você bem colocou, Natuza, essa era uma preocupação do governo brasileiro, da gestão Lula, que estava, inclusive, fazendo uma ação preventiva para evitar essa classificação. E qual era a forma de ação preventiva? Era em busca de cooperação de combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro. Então, esse, inclusive, foi o discurso utilizado pelo presidente Lula quando esteve também recentemente, algumas semanas, em Washington, na Casa Branca, se encontrando com Donald Trump. Então, todo o movimento era: vamos buscar parcerias e mostrar que o Brasil está combatendo o crime organizado, que tem um esforço do Brasil nesse sentido. Qual a preocupação aí do governo brasileiro? Com esse tipo de classificação, você ter algum movimento intervencionista dos Estados Unidos em algum momento. Como assim? Você teve, por exemplo, na Venezuela. Acho que a situação do Brasil é completamente diferente da Venezuela, mas o pretexto dado pelos Estados Unidos para entrar lá e pegar o Maduro, sequestrar o Maduro e levar o ditador para os Estados Unidos e prendê-lo lá, era justamente o fato de ter uma organização terrorista, ou seja, era uma facção de narcotráfico que foi classificada como organização terrorista. Então, esse movimento intervencionista era uma preocupação do governo brasileiro. O tema vai ser politizado em relação à eleição. O Flávio Bolsonaro vai puxar para esse tema, dizendo que é uma conquista, que é uma vitória, que o governo americano, Trump, o Rubio, atenderam o pedido dele, que mostra o acesso à Casa Branca, tudo, e o governo brasileiro vai falar: olha, que isso é um ataque à soberania brasileira. Enfim,
isso vai ser politizado na eleição. Por quê? Porque já era um tema que estava sendo colocado pelo governo brasileiro, era um tema que estava sendo colocado pela oposição. Já diante de movimentos do próprio governo americano de avaliação nesse sentido, de que poderia classificar. Acabou que essa classificação aconteceu no dia de hoje, na semana, ou seja, logo depois dos encontros do Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Bom, aqui uma informação importante, uma apuração do Guilherme Bausa, deixa eu pegar aqui nas minhas mensagens, dizendo que o governo brasileiro foi pego de surpresa, não foi avisado. Isso uma fonte do Bausa disse para ele, pelo menos no Palácio do Planalto. Nós não sabemos se o Itamaraty já havia sido notificado ou não, mas no Palácio do Planalto, essa apuração do Bausa dá conta de que foi o próprio Bausa que acabou comunicando a fonte de informação. E 20 dias atrás, quando Lula visitou Donald Trump, ele explicou para Trump por que o governo brasileiro não concordava com a classificação dessas duas organizações criminosas, dessas duas facções como organizações terroristas e as implicações disso. Mas esse argumento, está agora claro, não sensibilizou o presidente Donald Trump. E isso pode ter implicações importantes para empresas brasileiras, sobretudo bancos brasileiros operando nos Estados Unidos, porque essa distinção que você acaba de mencionar envolve essa primeira, esse SDGT, isso envolve sobretudo a possibilidade de aplicar sanções financeiras contra qualquer organização, qualquer empresa que tenha relação com grupos terroristas. Então, isso pode gerar uma certa relutância por parte de investidores de lidar com empresas brasileiras, mesmo se essas empresas não têm uma relação comprovada com supostas organizações terroristas. Muitas empresas não querem correr esse risco para não ter problema com o fisco americano, com a justiça americana. Então, tem uma série de implicações que afetam a forma como o Brasil será visto. Agora, tudo isso ocorre na chave num contexto de um governo que utiliza regras e normas de forma sem precedentes. Então, também é preciso aguardar o que virá depois, se se trata apenas de um pronunciamento inicial ou se, de fato, os Estados Unidos iniciarão conversas mais sérias sobre uma atuação mais assertiva e unilateral contra o crime organizado no Brasil. Olha, ninguém aqui está defendendo o PCC ou o Comando Vermelho. Pelo contrário, o crime organizado destrói vidas, domina territórios, espalha violência e precisa ser combatido com firmeza. Mas a questão central dessa história é outra. Quem vai comandar esse combate? O Brasil ou os Estados Unidos? Porque o que chama atenção nessa notícia não é só a decisão do governo americano, é o contexto político. Logo depois de Flávio Bolsonaro se encontrar com Donald Trump, Marco Rubio e integrantes do alto escalão americano, vem o anúncio classificando facções brasileiras como organizações terroristas. E o próprio Flávio Bolsonaro fez questão de dizer publicamente que pediu isso aos americanos. Aí eu te pergunto, desde quando o senador brasileiro vai aos Estados Unidos pedir intervenção política em assuntos internos do Brasil? Isso é gravíssimo. O governo Lula vinha tentando construir cooperação internacional contra a lavagem de dinheiro e crime organizado sem abrir mão da soberania brasileira. E existe um motivo para isso. Quando os Estados Unidos classificam um grupo como terrorista, eles ampliam o poder de atuação deles no cenário internacional. Isso significa sanções financeiras, pressão econômica e até justificativas futuras para ações mais agressivas. E quem conhece a história da política externa americana sabe muito bem como isso funciona. Primeiro vem o discurso de combate ao terrorismo. Depois aparecem as interferências, as sanções e a tentativa de controlar decisões internas de outros países. E não é paranoia, não. No próprio debate do vídeo, os comentaristas lembram o caso da Venezuela, onde os Estados Unidos usaram justamente esse tipo de argumento para justificar ações contra o governo Maduro. O Brasil é diferente? Claro que é, mas o precedente preocupa. Agora veja a ironia. O mesmo bolsonarismo que vive gritando "Brasil acima de tudo" corre para Washington para pedir ajuda política dos Estados Unidos. Na prática, é um patriotismo de fachada. Porque quando interessa politicamente, entregam a narrativa do país nas mãos de Trump sem o menor constrangimento. E isso pode gerar consequências econômicas sérias.
Bancos brasileiros, empresas e investidores podem sofrer pressão internacional, simplesmente pelo risco de ligação indireta com organizações classificadas como terroristas. Ou seja, uma decisão tomada lá fora pode afetar diretamente a economia brasileira aqui dentro. O mais absurdo é saber que, segundo a apuração citada no vídeo, o Palácio do Planalto foi pego de surpresa. Nem avisado oficialmente foi. Isso mostra claramente que houve uma articulação política paralela acontecendo entre bolsonaristas e setores do governo Trump. E aí a eleição de 2026 começa a aparecer no fundo dessa história. O bolsonarismo vai vender isso como prestígio internacional. Já o governo Lula vai denunciar como ameaça à soberania nacional. E, sinceramente, o debate não pode ser reduzido à disputa eleitoral. O ponto central é: o Brasil vai combater o crime organizado fortalecendo suas instituições ou vai aceitar tutela estrangeira sobre temas internos? Porque uma democracia forte combate o crime sem ajoelhar para a potência estrangeira. E soberania nacional não pode virar moeda de troca eleitoral.